Amém. Vamos aos Salmos 137. Esse salmo é um salmo curto, porém carregado de um significado muito especial. Salmo 137 é um cântico de lamento, é um lamento. Tem várias músicas cristãs que são muito boas, inspiradas nesse salmo. É um salmo de lamento e diz assim o texto. Encontrou aí Salmo 137? Obrigado, Maria. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Pode ser Jerusalém também. Sião é uma palavra para Jerusalém, talvez a sua Bíblia esteja Jerusalém. Nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções. Os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar. Se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, nos dias de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a até os seus alicerces. Ó filha de Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra as pedras. Esse texto conta o dia que ficou conhecido como o dia de Jerusalém, um dia de desgraça. O dia de Jerusalém é um dia terrível. Foi quando a Babilônia, no seu apogeu, invade o reino de Judá e destrói a cidade. Sequestra o filho do rei, sequestra os nobres, e leva milhares de pessoas, conduz milhares de pessoas até a Babilônia, até a Caldeia, até a Mesopotâmia, a 1000 quilômetros de distância. A queda de Jerusalém diante dos caldeus foi uma desgraça que gerou um exílio de 7 décadas. 7 décadas de exílio. E não foi por falta de aviso. Jeremias é o profeta que gastou a vida dele falando sobre a soberba e o desvio de Israel. A soberba, nós somos os caras. O desvio é quando eles começam a flertar com os deuses cananeus. Jeremias, inclusive, profetiza a queda de Judá. Aliás, o profeta Jeremias foi o único profeta que oficialmente foi proibido de orar por sua nação. Porque as pessoas odiavam o profeta Jeremias, porque toda vez que ele abria a boca era para falar sobre a tal da queda de Jerusalém. Jeremias, nos escritos de Jeremias, contém as profecias mais extensas e detalhadas da Bíblia sobre a Babilônia. Ninguém escreveu tanto sobre a Babilônia como Jeremias. E essas profecias são mencionadas mais de 160 vezes na Bíblia, depois. Então, muitas vezes, as profecias de Jeremias foram lembradas, cantadas em lamentos, por exemplo. O Senhor Jesus se refere a essas profecias, enfim, o autor aos Hebreus. A queda de Judá é um fato que merecia ser estudado. Quando tem gente que tem muita vontade de aprender e tal, falamos: vamos estudar sistematicamente, vamos. Um dos assuntos que eu gosto de colocar é a queda de Judá, porque precisa ser estudado a fundo, porque essa queda é a chave para a gente entender o mundo judaico que veio depois, inclusive o mundo judaico no tempo de Cristo. Então, por exemplo, quando Jesus
inicia o seu ministério, ele inicia seu ministério na praia. Mas na sequência de pregar na praia, ele entra numa sinagoga. E sinagoga é um negócio que não existia no Antigo Testamento antes do exílio da Babilônia. Então, a sinagoga, a sinagoga é o resultado da queda do reino de Judá. Então, a queda de Judá precisa ser estudada a fundo, porque os principais partidos judaicos são oriundos dessa queda. Os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, todos esses partidos, eles nascem a partir da queda do reino do sul. A gente chama reino do sul, reino de Judá. E uma coisa que chama atenção ainda ao introduzir esse assunto é que eles caíram porque eles deixaram de crer em Deus e passaram a se envolver com os deuses pagãos, o que Deus tinha advertido desde o início. Deus já tinha dito desde o início que ao entrar em Canaã, eles não poderiam mixigenar, como falo, se amalgamar com as religiões cananeias. E essa falta de fé, ela recebe uma paga que é a queda de Judá. E é interessante porque quando a pessoa tem falta de fé, a gente acha na nossa cabeça, por exemplo, eu não creio que Deus faz tal coisa. Então parece que o único jeito de a gente mudar de opinião é vendo aquilo que a gente não crê que Deus faz. Vou tentar explicar. Eu não creio que Deus cura. Então parece que o único jeito de resolver isso é quando você vê um aleijado andando na sua frente, pela fé. É quando você vê um morto ressuscitando, quando você vê uma coisa que era realmente incurável, e que acontece uma cura, é o que precisa para calar a tua boca sobre essa falta de fé. Mas Deus não pensa assim. Deus não pensa assim. Pelo menos nem sempre. Porque a falta de fé nem sempre é resolvida por Deus com sinais. Nesse caso, por exemplo, a falta de fé, de temor, de reverência do povo judeu do Reino do Sul, não foi resolvido com sinais e prodígios. Não apareceu uma nuvem escrito, creiam em mim e abandone os deuses cananeus. Não. Foi resolvido com calamidade, com desgraça. Ou seja, às vezes as calamidades e as desgraças chegam para a gente para resolver a nossa falta de fé, para resolver a nossa falta de comunhão. Então, a gente acha na nossa cabeça que, eu não creio que Deus pode fazer tal coisa. E aí, ao invés de você ver aquela coisa que você não cria acontecendo, Deus usa outro meio, outro expediente, que é a desgraça, que é a calamidade. Porque lá no Isaías 45 ele fala assim, eu faço o bem e crio a calamidade. E a calamidade é também uma forma de Deus doutrinar os homens através do revés, da dificuldade. Porque lá no deserto eles não creram, então Deus mandou maná cair do céu. O que adiantou do ponto de vista da fé? Eles não mudaram. Eles viram milagres, mas isso não resolveu. Então, às vezes, Deus usa a desgraça, às vezes Deus usa a falta, às vezes Deus usa também a calamidade para nos doutrinar. Então, se você acha que Deus responde à sua incredulidade, provando para você que Ele tem poder, Ele mesmo não pensa assim. Então, Ele não tem dever de mostrar para você, você não crê que eu curo? Espera aí, quem que você quer que eu curo? Não é, nesse caso, apresentar sinais miraculosos transformaria Deus numa espécie de garçom, que você levanta a mão e fala, por favor, um sinal aqui, não creio, faça aqui alguma coisa para mim, por favor, aqui, uma provisão aqui, eu não acredito que Deus provê. As pessoas falam de dízimos, de ofertas, que quando investem na obra de Deus, Deus retribui. Eu não creio, então faz acontecer, faz aparecer aqui para mim. Ora, se fosse assim que Deus trabalhasse o tempo todo, esses sinais, esses milagres, essas provisões, transformariam Deus mais numa espécie de garçom que vem até a mesa quando você toca o sininho, quando você aperta o botão,
E aí vem Deus com a gravatinha borboleta e fala, pois não. E aí você diz, eu quero tal coisa na minha frente. Faça. Esse não é o Deus da Bíblia, esse é o gênio da lâmpada do Aladim. Que você faz os pedidos e ele fala, que cor que você quer? Tal cor. Então, pronto. Então, por isso Deus opta, ou nesse caso aqui optou por mostrar ao povo, ao invés de os sinais, que ele é o único Deus verdadeiro, tal, não sei o que lá, não. Ele optou por mostrar ao povo o resultado da falta de fé deles. Como aquela falta de fé, o que aquela falta de fé resulta, o que aquela falta de fé traz, o que eles vão colher a partir da incredulidade, graças à incredulidade deles, e nesse caso, a incredulidade deles terminou no exílio. Eles ficaram flertando com os deuses cananeus e terminaram na Babilônia. Na harpa cristã, quando eu me converti, eu era da Assembleia. Na Assembleia o negócio era harpa, né? E na harpa cristã tem uma música que lá na harpa é o mesmo número do Salmo 137. Na harpa cristã a música, o louvor, como que chama? O hino 137, que canta também a queda de Jerusalém diante da Babilônia. Eu não sei exatamente a melodia, mas é mais ou menos assim: em Babilônia em prisão estava Israel, o povo santo de Sião, sofrendo dor cruel. Mas um dia se ouviu que do rei a voz saiu para voltarem da escravidão. Bom, não sei quem conhece essa letra, mas vale a pena. Tem uma do Sérgio Lopes também, que é muito boa, né? Chora Israel, que também canta esse trecho, esse momento. Chora Israel, Babilônia não é seu lugar. Clama ao teu Deus, ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Aí vai embora. Bom, mas por que é que Deus permitiu que Jerusalém fosse humilhada nesse nível? Jerusalém, a cidade do grande rei. Por que é que Deus permitiu que Jerusalém fosse aviltada, humilhada nesse nível? Por que é que Deus permitiu que uma desgraça nesse tamanho acontecesse? Por que é que os sacerdotes de Deus, os homens sagrados, estão agora no exílio? Por que é que os levitas foram para a Babilônia? Então, alguns pontos, vou tentar deixar os 3 aqui, é que, primeiro, todo exílio tem um motivo. Todo exílio tem um motivo. Meu pai, ele tinha uma mania, tipo assim, meu pai, a gente cresceu apanhando do pai e da mãe, né? Não sei vocês, agora não pode. Aí, a minha mãe batia na gente mais vezes, mas o meu pai batia poucas vezes, mas as vezes que ele batia, compensava 10 vezes. Era melhor apanhar 10 vezes da minha mãe do que uma vez do meu pai. E aí, o meu pai, a gente aprontava, tal, ele nem sempre batia na gente. E aí, ficava meio que... Ele tinha a tal da caderneta que ele falava. Nunca vi essa caderneta, mas ele falava, você está na minha caderneta. Aí, a gente ia aprontando, ele falava assim, mais uma dessa, eu estou avisando. E aí, quando chegava a hora que ele falava que agora ia cumprir a promessa, e aí ele falava assim, bom, eu estou avisando vocês há tanto tempo, de semanas, meses, sei lá. Ele primeiro ele dava o sermão, né? E depois a sessão de espancamento. E aí, às vezes você estava apanhando de coisa que não era sua, entendeu? Tipo, a coisa que o meu irmão que fez, porque essa caderneta era imaginária, entendeu? Então, ficava lá e aí, na hora lá, você pagava o pato. E aí eu falava, depois que passava, pai, mas eu não fiz aquilo que você falou. Eu falava, mas olha, eu não sei porque eu estava batendo, mas você sabe que eu estava apanhando. Porque tem coisa que você apanhou e que eu nem sabia e que você mereceu. E o duro que era verdade, entendeu? Era verdade. Se ele soubesse tudo, né? Então, era pior. Então, meu pai tinha esse ditado. E aí, lendo o texto, eu li o Salmo, mas especialmente o livro de Jeremias,
O livro de Jeremias não parece, mas é o livro mais, é o profeta mais longo da Bíblia, né? A Bíblia não foi escrita em capítulos. Quando você divide por capítulos, o livro mais longo é o de Isaías, que tem 66 capítulos. Mas Jeremias é mais longo, né? Do ponto de vista do tanto de escrito, né? E então o Jeremias basicamente é escrito para falar que todo exílio tem um motivo. O exílio tem um motivo. Aquelas harpas penduradas, vamos lá no Salmo 137. Junto aos rios de Babilônia, nos assentávamos e chorávamos enquanto nos lembrávamos de Jerusalém. Nos salgueiros que lá haviam, penduramos nossas harpas. Quanto pesa uma harpa? Sabe a harpa, né? De tocar. Quando eles viajaram com aquela harpa de Jerusalém até a Caldeia. São 1000 km. 1000 quilômetros. Andando. É uma viagem longa. Semanas, quiçá meses. E eles levaram as harpas. Parece que o pessoal que os levou cativo decidiu que não iam levar. E eles levaram harpas, roupas de sacerdote e tal. E a Bíblia diz que quando eles chegaram, eles penduraram as harpas nas árvores. Os salgueiros é um tipo de árvore que não tem onde eles moravam, mas lá na Babilônia tinha. E aí nos salgueiros que lá haviam, penduramos as nossas harpas. Aquelas harpas estão penduradas nos salgueiros na Babilônia, mas tudo começou em Canaã. O problema que eles estão enfrentando agora, que é o exílio e a queda, é por alguma coisa que eles fizeram em Canaã. Aí eu penso no meu pai no dia que ele ia cobrar o boleto, queria bater na gente. A gente estava apanhando por coisas que a gente tinha feito semanas atrás, meses atrás. Aquilo que está acontecendo com Israel, pendurando as harpas nos salgueiros da Babilônia, é porque tudo havia começado em Canaã. E o que é Canaã? Canaã é a terra prometida. Canaã é o lugar das delícias. Canaã é a terra da promessa. Canaã é onde Deus prometeu que haveria leite e mel. Canaã é a terra da libertação, onde os ex-escravos teriam agora um local para chamar de seu. Canaã é o lugar das possibilidades, onde Israel teria uma agricultura. Quando a Bíblia fala terra que emana leite e mel, é uma pecuária, uma agricultura que ia da criação de gado, como chama, do agro até a apicultura. Eu estou falando de uma coisa que é uma loucura. Israel, porque Israel é bem pequenininho. Israel é um país pequeno. E dentro desse país tem deserto, dentro desse país tem clima tropical, dentro desse país tem a parte mais baixa da terra, dentro desse país tem montanha, dentro desse país tem neve, estação de esqui. Eu conheço bem esses lugares todos aí que eu estou falando. E aí as possibilidades eram gigantescas de leite a mel. E aí Israel tinha uma regra. Deus disse assim: eu vou colocar vocês nesse lugar de delícias e tal. Só tem uma regra. Qual é a regra? Vocês não podem copiar o estilo de vida dos cananeus. Vocês não podem ficar copiando o que eles fazem, vocês não farão. O que eles adoram, vocês não adorarão. O que eles desejam, vocês não desejarão. Então, quando eles entram em Canaã, tem lá eles entram através de Jericó, e aí tem lá a história do Acã, o pecado de Acã. Quem lembra disso aí? Isso é Josué, capítulo 6, salvo engano. 6 ou 7. E por que o pecado de Acã foi cobrado com rigor? Porque Deus havia combinado com eles: olha, não é para vocês cobiçarem o que eles têm, não é para vocês saírem buscando o que eles têm de bom para vocês. Eu vou dizer para vocês o que vocês podem e o que vocês não podem. E isso é basicamente o que Deus havia combinado com Adão e Eva no jardim. Então Adão e Eva, Deus colocou o casal no jardim, disse: olha, é comigo, vocês podem de tudo, menos isso aqui. Menos isso aqui. Vocês podem comer de todas as árvores, mas isso aqui eu não quero. Tudo bem? E aí é a mesma coisa de falar para eles: olhem, essa aqui é essa que vocês vão querer. E isso acontece também em Canaã. Aliás, a questão é cíclica. Aconteceu com o primeiro casal, aconteceu com Israel
quando entra em Canaã. Acontece com a gente. Acontece com a gente. Então Israel não poderia copiar o estilo de vida cananeu. Quer dizer, Deus dá uma terra onde já existem pessoas, onde já existe uma língua, onde já existem religiões, onde já existe uma cultura. E Deus entrega isso aos ex-escravos. E agora esses ex-escravos precisam viver nessa terra. Tem uma situação, a primeira vez, quando eu comecei a trabalhar lá em Israel, foi um ano, tem quase, não sei, uns 15 anos, 18 anos, de 15 a 18 anos, agora eu tenho que fazer essas contas. E aí, eu não sei quem já pesquisou isso aí, mas tem um pessoal lá da África, lá da Etiópia, que é judeu. Existem judeus etíopes. Tem um nome lá, eu não lembro agora como se chama. Eu não lembro. Mas são judeus etíopes. Eles são negros, são africanos, mas eles são judeus, praticantes do judaísmo. Tudo certinho igual no judaísmo, só que são etíopes. Segundo a tradição, esses judeus etíopes, eles são descendentes de Davi por causa do Salomão. O Salomão, na Bíblia, tem um encontro com a rainha de Sabá. A rainha de Sabá é a rainha da Etiópia. E a rainha da Etiópia vai embora grávida do Salomão. E segundo essa cultura, isso que eu estou falando é a versão oficial desse pessoal judeu etíope. E aí a Etiópia vive uma situação complicada, sobretudo no último século, fome, quem não lembra, né, os nossos movimentos missionários sobre a Etiópia, não sei o que lá e tal. E aí há um movimento sionista na Etiópia, e o governo de Israel começou a trazer judeus etíopes, pessoas pobres, pessoas que faziam uma refeição a cada 2 dias, e não sei o que, praticavam o judaísmo, e eles vinham e migravam para Israel, também para escapar dessa situação de fome, e também por conta do governo que abriu para que eles pudessem fazer aliá. Aliá é como se fosse a imigração. Aliá é uma palavra hebraica que significa subir, mas em hebraico significa imigração. Imigrar para os judeus significa subir a Jerusalém. Então, tem um departamento lá em Israel chamado aliá, e eles puderam fazer aliá, então. Qual que é o problema? Então, na primeira vez que eu estive lá, há quase, 18 anos atrás, então tinha uma galera judaica etíope. E eles eram o que eles chamavam de Oleh Hadash, significa novos imigrantes. E aí eu perguntei, era uma professora para Morá, eu falei, Morá, e essa galera toda com roupa de judeu, fantasiados de judeu? Ela falou, não são fantasiados de judeu, são judeus de verdade. E ela contou essa história para mim. E eu falei, tá, e quantos deles vieram? E ela deu um número que eu não lembro de memória, mas tipo assim, a época tinha sido já mais de 2.000. Aí o governo já trouxe mais de 2.000, e tem lá um processo, que eles entram lá, provam que são judeus, o rabino deles tem que autorizar, todo um esquema. E os judeus de Israel estavam reclamando, porque imagina, o governo trazendo gente para ser sustentado pelo governo, né? Isso aí já era um problema social. E eu falei, e eles ficam morando aonde? Eu falei assim, inicialmente eles moram em hotéis, o governo fecha o hotel inteiro, ou lá tem muito kibbutz, né? Hotel, kibbutz, moshavs, assim, lugares assim. E depois eles têm um salário e eles vão se estabelecendo aqui. Falou, interessante, isso é interessante. Talvez se você pesquisar, dá para você achar essas coisas. E eu falei, e como eu convivo? Falou assim, não, eles não... Alguns deles vieram de aldeias que não tem água encanada e nem energia. Eu falei, então para eles é bom, porque aí quando chega aqui, Israel é um país de primeiro mundo, né, top e tal. E ela falou, não, mas você não tem noção. Eles estavam bebendo água do vaso sanitário no hotel e fazendo as necessidades no canto. Eu falei assim, por quê? Eles estavam fazendo isso? Não, porque eles não sabem o que é um vaso sanitário. Então, eles chegaram aqui e falaram, nossa, que estranho esse lugar de beber água. E bebi água ali e fazia aí no carpete.
Imagina a situação. Aí começava o mau cheiro e tal. Quando via, era um problema. Eu estou falando de uma coisa de 2000 e sei lá quando, 2000, antes de 2007, sei lá, alguma coisa assim. Cultura. A cultura tem um poder gigante. Gigante. Então, essa semana eu estava nos Estados Unidos, falando num evento, e aí fomos almoçar jantar na casa do irmão. E lá, não sei, acho que na Europa, em alguns lugares também, ninguém fica de chinelo na casa. Tem que tirar e ficar descalço. Então, aqui no Brasil tem casa que tem essa cultura. Quem tem uma casa que todo mundo fica descalço? 1, 2, 3. Beleza. Mas a maioria é uma falta de educação. Eu chegar na sua casa do jeito que eu estou. É falta de educação? Na nossa cultura, de boa, ninguém vai ligar. Só que para quem não tem essa cultura, é meio que esse pastor folgado, né? Então, eu não tenho esse desconfiômetro. E aí eu sei que era assim. E aí, chego lá e está todo mundo, um monte de sapato aqui, eu nem vejo, porque a força da cultura, você nem percebe as coisas. E aí eu estou lá no meio do jantar, olhei, todo mundo descalço, um só de meia, aquela calça limpinha, não sei o que lá, e o bonitão com o sapato 46, 47. Aí eu falei assim, varão, eu esqueci de tirar o sapato. Aí o que o pessoal fala? Não, imagina, mas por dentro, eu acho que o pessoal fala, mas que cara folgado, velho. Esse cara vai entrando na minha casa assim com o sapatão aí, vai entrando e tal, como é isso? Isso é uma questão cultural. É uma questão cultural. E toda questão cultural é difícil de vencer. É difícil de vencer. Tem gente que por cultura familiar faz o número 2 agachado em cima do vaso. Eu não vou perguntar aqui, porque tem gente que deve ter aqui. Vocês não têm noção tanto que tem. Agacha em cima do vaso e faz. Pode estar no hotel 5 estrelas. É assim que ele vai fazer. Você pode forçar a sentar na bacia. Como fala aqui, bacia não. No assento do vaso sanitário. Tudo bem. Mas vai ser a morte. Vai ser a morte. Tem cultura que o homem faz o número 1 sentado. Cultura que o homem faz o número de pé. E se você faz o contrário, porque a força cultural é gigante. É gigante. Então, quando Deus colocou Israel em Canaã, Ele disse assim, olha, eu vou colocar vocês aqui. Não se misture com a cultura deles. Só que isso é uma questão muito complexa. Isso é uma questão muito complexa. Israel passa centenas de anos em Canaã, rodeado de cananeus, com a língua cananeia, a música cananeia, as piadas cananeias, a cultura cananeia, a vestimenta cananeia, a comida cananeia. É muito complicado. E agora esses ex-escravos precisam viver nessa terra de Canaã sem assimilar a cultura. Sem assimilar a cultura. Eles sem se amoldar ao que está à sua volta. Isso lhe diz alguma coisa? Porque, vamos lá, os hebreus tinham tudo. Terra, família, casa, fé, liberdade, reconhecimento, eles tinham Deus. Mas se eles se deixassem seduzir pelo estilo de vida cananeu, tudo aquilo ia acabar. Deus coloca Adão e Eva no jardim. Adão, depois provê a Eva, a gente já falou sobre isso. Tá, eles têm tudo, eles são uma família, casa, liberdade, fé, reconhecimento, Deus, comunhão entre si, comunhão com Deus, regras e tal. Só tinha uma coisa, eles não podiam aquela árvore. E aí Deus coloca a igreja na terra. Então Deus salvou você, Deus amou você, morreu por você, o Espírito Santo convenceu você, trouxe você, você está louvando o nome dele. Amém, aleluia. E aí Ele coloca você aqui. Só que em volta da gente tem uma outra cultura, cara. Tem uma outra cultura que não faz como a gente faz, que não pensa como a gente pensa e que não age como a gente age. É impressionante como essa história é um protótipo que aponta para a nossa história com Deus. Para nós também fomos escravos, nós também fomos libertos com sinais e maravilhas,
nós também atravessamos as águas, no caso nosso através do batismo, e nós também estamos aqui numa terra onde nós não podemos assimilar a cultura de quem está em redor. É basicamente a mesma coisa. O que aconteceu com os cananeus, ou melhor, com os hebreus em Canaã, é um protótipo, é uma maquete do que acontece com você agora. Do que da tua vida aqui e agora. Você também era um escravo, você também era uma escrava, você também foi liberto, e depois da libertação você está aqui cultuando, adorando a Deus, falando com Deus, louvando a Deus. Só que fora dessas quatro paredes existe uma outra cultura. Essas quatro paredes nós locamos, consagramos, oramos, entregamos a Deus. Senhor, os joelhos se dobrarão aqui, e não sei o que lá, e é tudo verdade. Só que alguns metros daqui tem uma outra cultura, cara. Tem uma outra cultura onde o que nós falamos aqui não vale. Tem uma outra cultura onde o que nós cremos, eles não creem. Então, fora dessas paredes, existe uma cultura contrária a essa que estamos praticando aqui nesse prédio, inclusive agora. Inclusive agora. E se você se deixar seduzir pela cultura vizinha, se você cair na cultura vizinha, alheia, então você se torna um exilado. Em pouco tempo você está exilado. O que é o exilado? Bom, o exilado é aquele que foi levado, foi a cultura que ele admirava, prendeu ele e levou ele como cativo. Que foi o que aconteceu com Israel. Então não foi por falta de aviso, Deus advertiu, Deus mandou profeta, Deus falou muitas vezes, Deus revelou, Deus tratou, mas a sedução parece ter um poder maior do que a voz de Deus, e por isso eles caíram. Os seduzidos não estavam nem aí para os profetas de Deus, porque uma coisa é gostoso você ouvir Deus falando com você, não é gostoso? É gostoso, quando Deus fala com a gente, é gostoso. Só que isso acontece quantas vezes por semana? Isso acontece quantas vezes por mês? Versus o número de vezes por semana e de horas que você está exposto à sedução dos cananeus. A luta é desigual. Não bate, né? Então, os seduzidos, naquele caso, eles viraram as costas para Deus. Sempre viram. Talvez, aqui ouvindo esse sermão, tem alguém que esteja, ou que está, nesse momento, virando as costas para Deus, por causa de uma sedução, por causa de um cananeu, de uma cananeia, por causa de alguma coisa da cultura que chamou a atenção dele. Ah, mas isso aqui não tem nada a ver. Ah, mas isso aqui, não, mas isso aqui... também não posso ser Caxias, também não posso ser tal. Nesse caso, o próximo passo se chama exílio. Deus permitiu que eles caíssem por causa das escolhas que eles fizeram, das opções que eles tiveram. Deus permitiu, por causa das escolhas, presta atenção nisso, Deus permitiu que eles perdessem a casa, por causa das escolhas, porque caíram diante da sedução cananeia. Deus espalhou esses judeus entre as nações, por causa das escolhas que foram feitas. O que se parece muito com Adão e Eva no paraíso. Quando você cobiça o que Deus não te deu, você perde até o que Deus te deu. Quando você olha para o que Deus não te deu, você compromete até o que Deus te deu. E aí Deus tira Adão do jardim, e Deus deu o jardim a Adão. E agora, porque ele cobiçou o que ele não podia, agora ele perdeu até o que ele tinha por direito. Até o que ele tinha por direito. Adão quis a única coisa que não podia. Adão tinha tudo e vivia num paraíso, mas ele decidiu pôr tudo a perder no dia que rompeu com Deus, e aí nesse dia ele perdeu até o paraíso.
Eu gosto de pensar que com certeza o nosso paraíso é mais modesto do que o de Abraão, ou do que o de Adão. Porque o paraíso de Adão vai de um rio ao outro. E talvez o nosso paraíso tenha, sei lá, 50, 60 metros quadrados. Mas lá é o teu paraíso. Deus te colocou lá. Deus te deu, cara. E se você se deixar levar pela cultura do mundo, você perde até o que Deus te deu. Você perde até o que Deus te deu. Deus te deu uma família, um ministério, um nome, um chamado. Então você não pode ser seduzido pelo canto sirênico, utilizando aqui a história grega, né, a mitologia grega, de Canaã, porque isso vai transformar você num exilado. Isso vai transformar você numa pessoa fora. Deus vai tirar até o que Ele te deu. Então esse é o primeiro ponto. Todo exílio tem motivo. O povo lá foi para o exílio, não é porque Deus é maldoso. Não. Tem um motivo. Eles cobiçaram o que não podiam ter cobiçado. Segundo, nunca subestime o poder de uma cultura. Nunca subestime o poder de uma cultura. O poder cultural é gigante. O poder de uma cultura é gigante. Ele muda seu jeito de falar. E quem... assim, parece um contrassenso. Não é nossa mente que domina a nossa fala, é a nossa fala que domina a nossa mente. Como falamos, assim pensamos. Como falamos, assim pensamos. Esse é o ponto. Então uma cultura é muito poder. A cultura tem muito poder. Se você vai para uma cultura, por isso que igreja é um campo minado, cara. Igreja é um campo minado. Tem gente aqui que você nunca podia ser amigo, porque vai afundar você. Pastor, mas o senhor está falando da igreja que o senhor é o pastor? Estou. Por quê? Porque isso aqui é uma igreja, cara. A porta é aberta, a gente ainda fala que todo mundo é bem-vindo. Então não é um lugar confiável. Não é um lugar confiável. A gente abraça todo mundo, recebe qualquer um. E aí então esse lugar aqui é um lugar minado, é um campo minado isso daqui. Uma vez terminou o culto, eu já falei isso outras vezes, uma irmã chegou porque a carteira dela sumiu de dentro da bolsa, no banco da igreja, na cadeira da igreja, naquela hora de termina o culto, e a nossa igreja tem um problema que ninguém quer ir embora, né? E aí, aquele negócio de depois do culto, não sei o que, a irmã veio com o olho desse tamanho, pastor, roubaram minha carteira. Eu falei, mas onde estava a sua carteira? Do seu bolso? Não, estava nem a bolsa em cima da cadeira. Eu falei, mas por que estava em cima da cadeira, dentro da bolsa, assim? Pastor, mas por quê? Onde eu estou? Isso aqui é uma igreja, minha filha. Fecha a bolsa. Aqui o ladrão é bem-vindo. E a gente abraça. E a gente beija e fala, isso aí, vem no próximo culto, cara. E aí, eu falei, não, isso aqui é uma igreja, fecha a bolsa. Então, leva a bolsa. E aí, não, mas não sei o que, graças a Deus, ela achou dentro do carro a carteira, né? Ela que estava errada no fim. Mas isso aqui é uma igreja. Então, nunca subestime o poder da cultura. No Egito, os hebreus absorveram a cultura egípcia, por isso construíram o bezerro de ouro. O bezerro de ouro, depois você pesquisa, quem gosta de pesquisar, é uma miniatura de um deus egípcio chamado Apis. Então aquilo não saiu da cabeça deles, eles estavam copiando uma cultura. Em Canaã, foram seduzidos pelo paganismo, um deus para cada coisa. Um deus para cada coisa. Então o cara que fala assim, eu sou agricultor, o meu problema é chuva. Então eu vou ficar porque o Deus de Israel é um Deus de moralidade muito alta, né? Ele exige demais. O Deus da Bíblia exige muito. Ele exige o que você está pensando. Então o cara fala, não, para mim esse Deus não compensa. Nos deuses cananeus tem um Deus que só mexe com a chuva. Eu só quero que chova. Então é um Deus mais barato. E aí ele flertava com aqueles deuses dos cananeus.
Entende? Então em Canaã eles são seduzidos pelo paganismo. E aí, porque são seduzidos pelo paganismo, flertam com os deuses pagãos, cananeus. E onde termina isso? Termina no exílio da Babilônia. Agora são capturados, exilados e já não podem mais voltar. Agora, se você fizer conta de tudo que eles perderam, esses caras perderam muito. Porque quem flerta com o que Deus não deu, perde até o que Deus já tinha dado. Faça conta, eles perderam a casa. Quanto é que vale tua casa? Eu falei, não, pastor, ainda bem que eu moro de aluguel, mas sua casa não são as paredes. Quanto é que vale sua casa? Quando o menino disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não está dizendo prédio. Eles perderam a casa, eles perderam a língua, eles perderam a cultura, eles perderam os negócios, eles perderam a família, eles perderam a pátria, eles perderam a bandeira, eles perderam o nome, eles perderam tudo o que eles eram e tudo o que eles tinham. Porque na Babilônia a cultura é outra, meu amigo. A Babilônia a cultura é outra. A conversa é outra. A divindade é outra. É outra cultura. É outra cultura. Particularmente eu gosto muito do Brasil. Conheço vários países, mas gosto muito do Brasil, especialmente pela comida. A comida brasileira é a melhor, na minha cabeça. Aí, uma outra vez, não dessa vez agora, eu estava falando numa convenção de pastores nos Estados Unidos. Aí terminou, era uma convenção nacional. Aí, quer dizer, em todos os Estados Unidos, daquela igreja brasileira que tem centenas de lugares lá. E todos os pastores estavam juntos no mesmo lugar. Aí quando terminou, tinha uma barraquinha lá fora, que tinha coisas brasileiras, coxinha, não sei, quibe, essas coisas nossas. Tipo cantina de igreja, né? Então como lá não tem essas comidas, essa comida é brasileira. Lá não tem brigadeiro. Brigadeiro é brasileiro, lá não tem coxinha, coxinha é coisa de brasileiro. E aí, eu já estava alguns dias, falei, nossa, um cheiro de coxinha, de pastel, de não sei o quê. Eu falei, vamos comer ali. E aí eu não me dou muito bem com fritura, o pessoal, come aqui, pastor, não sei o quê. Eu não sei, eu ainda tinha que pregar mais vezes do dia. Eu falei, não sei se eu vou comer. Estava ali naquele interregno de vai, não sei o que e tal. E aí, caiu a ficha para mim, eu falei para a Vanessa, presta atenção. A gente está na América, beleza? Beleza. Falou, aqui, sabe quando você está passando, não sei se aqui em Campinas tem, lá em São Paulo tem no Peri, no Brás, ali, tem os lugares que ficam tipo só bolivianos, só peruanos e tal. Aí você passa, eles estão comendo uns negócios assim, que pelo cheiro, você fala, nossa, que é isso que eles estão comendo? É uma coisa estranha para nós. E uma sopa, uns negócios de sopa e tal. Você olha e fala, credo, eu não tenho coragem de comer isso daí. Aí eu falei, Vanessa, aqui é a mesma coisa, tá? O americano está passando olhando para nós assim. Que é isso que esse cara está fritando dentro do óleo? E eles vão comer isso daí, será? E a gente, ai que delícia, coxinha, e não sei o que e tal. E os caras americanos passavam, olhavam aquele cheiro de óleo fritando e tal. E para nós, uma delícia. Para eles, horror. Aí eu me lembrei, quando eu passava aqui, e eu fico vendo aqui, eu acho que era peruanos. Tem uma feira aqui perto do Brás, eu acho que é peruanos. E eles ficam ali com uns negócios que é tipo uma sopa, com comida dentro, com não sei o quê. E aí tem lá o nome, eu não lembro agora. E eles comendo ali com alegria, num calor. Eu falei, meu Deus, esses caras são malucos, como é isso aqui, né? Aí lá caiu a ficha. Eu falei, isso aqui é tudo uma questão cultural. Isso tudo é uma questão cultural. A cultura é muito forte. Pastor, o senhor entendia essa questão cultural. O que isso quer dizer para mim? O que Deus quer falar para mim sobre isso? O que Deus colocou no meu coração é o seguinte: a gente não pode flertar com a cultura do mundo. Porque se você flertar com a cultura do mundo, você termina mundano. Você termina mundano. Você termina ouvindo o que eles gostam de ouvir, falando o que eles gostam de falar, desejando o que eles gostam de desejar, sonhando com o que eles gostam, curtindo o que eles gostam, seguindo as coisas que eles gostam, assistindo coisas que eles curtem. O poder da cultura é muito forte, não dá para flertar com a cultura. Não, eu gosto só disso aqui e tal. É por isso que Deus disse, vocês vão estar em Canaã, mas Canaã não pode estar dentro de vocês. É o teste.
E Deus nos salvou dizendo assim, e diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você entende agora? Então, pastor, mas como assim? Eu moro no mundo, né? Então, mas você não pode amar o mundo. Quando Jesus ora ao Pai, em João capítulo 17, ele fala assim: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. O mundo não entrou neles. Eles estão no mundo, mas o mundo não entrou neles. Pensa no Tietê, o rio Tietê, podre, né? Pensa no rio Tietê e uma garrafa PET tampada, vazia dentro, ou com água limpa tampada dentro. A garrafa está na água suja, mas a água suja não está dentro da garrafa. Essa é a ideia. Eles estão no mundo, mas eles não pertencem ao mundo. E quando a gente começa a flertar com a cultura, seja ela a música, a pintura, a roupa, a conversa, os filmes, o sei lá o quê, você termina pescado, você termina fisgado, você termina, bom, nesse caso aqui, você termina na dispersão, você termina no exílio, você termina exilado. Então agora onde eles estão? Flertaram tal, e agora? Agora eles estão onde? Agora eles estão presos. E esse povo, que está lá na Caldeia, que está lá com as harpas penduradas, esse povo já teve lastro com Deus. Esse povo já derrubou gigante. Esse povo já dominou cidades. Esse povo, na presença de Deus, já construíram um templo. Esse povo já serviu a Deus. Esse povo já celebrou a Deus. Esse povo já honrou a Deus. Esse povo já venceu o exército de inimigos. Deus já parou o sol por causa do clamor desse povo. Esse povo já viu Deus abrindo rios, mares. Esse povo já viu pão caindo do céu. Mas agora onde eles estão? No exílio. Por que estão no exílio? Porque brincaram com Deus. Porque brincaram com Deus. Se distraíram com Canaã. Quando você vê a história de Dalila e Sansão e Dalila, a Dalila não fazia parte dos filisteus. Ela nem era do time, ela não era dos inimigos de Sansão. Mas a partir dela, os inimigos entraram e agiram. Ela só serviu para tirar a atenção. E aí a mesma coisa, a gente está aqui no mundo, mas o mundo não pode estar na gente. Mas se você permitir a distração, não, é só isso aqui, é só esse canal, é só isso aqui, é só essa assinatura, é só esse site, é só isso aqui, termina no exílio. Termina no exílio. Por quê? Rebeldia. Por quê? Brincadeira com Deus. Por quê? Porque se afastaram de Deus. Veja a sagacidade do maligno. Era impossível vencer Israel na guerra. Então, ao invés da guerra, o inimigo resolveu seduzir, a sedução. Resolveu seduzir os filhos de Deus com um estilo de vida contrário à vontade de Deus. E quando o inimigo percebe que não consegue tocar em você, porque a Bíblia diz que o maligno não nos toca, ele passa para outra estratégia. Qual outra estratégia? A sedução. Por isso Jerusalém cai diante de Nabucodonosor. É assim que termina. E aí, terceiro, eu estava na metade do segundo. Vamos lá, terceiro, senão não dá. O fim do exílio depende da construção de muros. Mas presta atenção nesse princípio. Presta atenção nesse princípio. O fim do exílio depende de muros. Quando é que o exílio termina? Foram 70 anos. A marca do término do exílio, quem diz isso é o profeta Daniel. O Daniel, quando faz a profecia das 70 semanas, ele fala desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Isso é Daniel 9, 26, salvo engano, 25. Eu não sei se é 25 ou 26, mas é por ali. Sabe, entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Ou seja, o fim do exílio, o exílio não termina quando um judeu pisa em Jerusalém. O exílio termina quando Neemias vai e reconstrói os muros
da cidade. Isso é muito importante, porque quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém, ele derrubou os muros e destruiu o templo. Presta atenção, a gente vai terminar. Quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, entra em Jerusalém, ele destrói os muros e o templo. E isso acaba com toda Judá. Nabucodonosor conseguiu fazer isso através de um cerco de 2 anos, que não temos tempo aqui. E aí Neemias teve uma sacada brilhante. 70 anos depois, o Neemias está orando a Deus sobre uma estratégia. E ele vai até Jerusalém. E ao invés de pensar no templo, porque a gente que é religiosão, né? Fala, não, é o templo e tal. Mas ao invés de cuidar do templo, o que o Neemias, ele teve uma sacada brilhante. Ao invés de começar pelo templo, ele começa levantando a muralha da cidade. Lembram da muralha lá do Neemias, que o pessoal começou a se opor e tal? E essa foi uma grande sacada, porque por causa disso, e só por causa disso, foi possível reconstruir o templo depois. Com a muralha de pé, eles tiveram paz para refazer tudo que estava destruído. Há um princípio aqui. A gente está diante de um princípio extraordinário aqui. Se eu estou falando para pessoas que precisam reconstruir, presta atenção, comece pelos muros. Comece pelos muros. Comece levantando paredes fortes em volta do que precisa ser refeito. Ou seja, você tem uma grande necessidade, pastor, eu parei de orar. Tá bom. Antes de começar a orar e ir na vigília no monte, levante os muros. Porque os muros protegem você dos ataques externos. E os muros impedem você da sedução interna. De dentro do muro você não vê o que está lá fora. E de dentro do muro você está salvo, no sentido não soteriológico, obviamente, dos ataques dos que estão lá fora. Então, comece levantando muros fortes, em volta do que precisa ser reconstruído. Porque sem proteção, você sempre vai ser vulnerável aos ataques, e aí o tempo todo você vai cair. Então comece pelos muros. Comece pelos muros. Todo homem que abraça a fé em Cristo Jesus, a Bíblia diz que passa por perseguições. Quando Neemias decidiu edificar a cidade, muita gente não aprovou. Aliás, é impressionante, mesmo quando se trata de uma coisa boa, onde não se tem prejuízo, ofensas para terceiros, ainda assim muita gente se coloca contra a reconstrução. Não sei se, eu não lembro lá, mas vocês vão conseguir fazer tudo isso em poucos dias? E aí veio a encheção. E aí o Neemias falou assim, cara, a gente precisa reconstruir logo esses muros. A nossa fé precisa de muros. A nossa vida com Deus precisa de muros. Por quê? Porque a gente é fraco. Então a nossa fé precisa de muros. Por quê? Porque nós precisamos de proteção. O seu ministério precisa de muros, meu irmão. O seu chamado precisa de muros, minha irmã. O seu ministério precisa de muralhas. Entende o que Deus está falando sobre muros? Eu estou me fazendo entender? Porque o que precisa ser reconstruído, vai ser reconstruído. Mas antes de tudo, tem que ter um muro em volta. Porque senão a gente não vai ter paz para a reconstrução. Senão a gente não vai ter foco no que precisa ser feito. Então dedique-se a levantar muro. Levante esse muro que vai proteger suas próprias vulnerabilidades. Levante esse muro que vai proteger dos ataques, que vai permitir que seu ministério aconteça e se desenvolva como Deus planejou. Porque sem os muros, você está entregue. Entregue aos seus desejos, porque você fica olhando tudo em volta, e entregue aos ataques. Mesmo quando você quer construir, vem a seta do maligno. Então pare tudo e se dedique aos muros. Você não está precisando fazer curso. Não é curso. Você não está precisando aprender a cantar. Você está precisando levantar muros. Levantar muros significa, eu vou me separar. Muro fala de separação. Daqui para lá é seu, daqui para cá é meu. Muro fala disso. Muro fala de dedicação. Muro fala de proteção. Muro fala de impedimento. Você não consegue mais ver o que está do lado de lá, e eles também não conseguem ver o que está do lado de cá. Muro fala de chega. Chega de exposição.
é o fim da exposição. Dê mais atenção aos muros que precisam ser levantados, senão a sua vida espiritual vai ser igual aquela brincadeira de ver morto e vivo. Aqui tem a brincadeira, morto, aí todo mundo cai vivo, aí levanta, morto, cai. Não! Se a sua vida, se você não quer que a sua vida seja um eterno morto-vivo, então levanta os muros. Levanta os muros. Preocupe-se mais com o que Deus pensa do que com o que as pessoas acham. Isso é muro. Isso é muro. Pare de olhar o que está à sua volta. Isso é muro. Isso é muralha. Trabalhe para que a vontade de Deus seja mais importante para você do que a sua própria popularidade. O que as pessoas vão pensar? Então todo crente bíblico, obviamente, passa por perseguições. Infelizmente muitos caem, se prostrando diante das situações e termina no exílio. O exilado é o desviado para mim. O desviado, o que é o desviado? O desviado é o crente que ama Jesus, não tenho dúvida, mas que ele sucumbiu à cultura do mundo. Ele entrou, embarcou na cultura do mundo e ele não tem força para voltar, porque ele está exilado. Ele está exilado. E aí de lá ele fica chorando, que é o texto dos salmos que nós lemos. Nos salgueiros que lá haviam penduramos nossas harpas. A harpa pendurada fala de ministério paralisado. Por quê? Porque flertaram com a cultura pagã. Pensa nisso. Talvez seja esse o momento que você esteja enfrentando. E Deus é o principal interessado na restauração da tua vida espiritual. O chamado de Deus é tremendo, mas a restauração que Deus faz é mais profunda. Só que para que essa restauração aconteça, primeiro levante os muros. O Neemias é a pessoa que Deus colocou lá dentro. O Neemias fez o quê? Levantou a muralha. Com a muralha de pé. Com a muralha de pé. Agora fica mais fácil reconstruir. E às vezes levantar essa muralha, eu já vou encerrar, né? Às vezes levantar essa muralha é bloquear pessoas. Às vezes levantar essa muralha é sair de grupos. Eu não estou falando grupos só no WhatsApp, não. Pode ser também. Mas deixar alguns grupos da vida. Porque você precisa de muros e aquilo não está te ajudando. Às vezes é fazer um limpa na sua rede social. É sair da rede social, não sei. Ora aí, Deus, a Deus, fala, Deus, qual é o muro que eu preciso levantar? Porque Deus restaura, mas levantar os muros é com a gente mesmo. O Neemias foi para lá, Deus vai restaurar, vai fazer. Ele falou, a glória da segunda casa era maior que a primeira. Beleza, mas primeiro, levante muros. E levantar muro, meu amigo, é com você. É você e Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.